Olá, galerinha. Aqui é a tia Marilice. Nesta nossa primeira aula, vou explicar para você dois tópicos do capítulo 2, que tem como tema Estrutura do planeta Terra. Falarei sobre as camadas, sobre os tipos de rocha e o seu ciclo. Sendo assim, peço que você pegue seu papel e caneta para anotar o que você achar importante e aproveite ao máximo esse material que foi feito para você com muito carinho. Então vamos iniciar pelas camadas da Terra. Como você já sabe, o nosso planeta foi formado há cerca de 4,6 bilhões de anos. A maneira como ele se formou, a posição que ocupa no sistema solar, entre outros fatores, produziram condições para o surgimento da vida. Então, conhecer o interior do nosso planeta, a atmosfera que o envolve, nos permite estudar e entender os fenômenos que nele ocorrem. Então, o nosso planeta ele está dividido em três camadas: a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é a camada mais externa e também a mais fina. Está dividida em oceânica, que corresponde ao fundo dos mares, continental, que é a parte que forma os continentes e onde encontram-se as grandes cadeias de montanha. Ela é formada por rochas em estado sólido e em alguns lugares são invisíveis, pois estão cobertas pelo solo, pelos oceanos ou por sedimentos, como exemplo, as dunas. Mais internamente, na camada intermediária, o seu interior é muito quente e é formado pelo magma. Nele, há fragmentos de rochas e rochas derretidas em constante movimento e tem a relação com a formação dos terremotos, erupções vulcânicas, tsunamis e placas tectônicas. Sobre as placas, eu vou explicar aqui um pouquinho para vocês. Aqui no manto ocorre o movimento e este movimento ele vai estar modificando a pressão interna. Então, há milhões de anos, essa crosta ela era totalmente homogênea, ela não tinha ruptura alguma. Então, como aqui estava modificando a pressão interna ela tinha que sair. E isso foi fazendo com que ocorresse as rupturas. E esta crosta ela foi se dividindo em grandes placas, que são as placas tectônicas. A gente pode fazer uma analogia com a panela de pressão. À medida que a panela vai ali aquecendo em seu interior, a pressão ali dentro ela vai aumentando e precisa sair, que é quando começa a fazer o barulho e o pino começa a girar. É mais ou menos assim. Então a pressão aqui estava grande e ela provocou a ruptura dessa crosta, formando as placas tectônicas. E no movimento de vai e vem, onde elas se chocavam, formavam as grandes cordilheiras, e no local onde elas se afastavam, formava a fossa oceânica, como exemplos das Ilhas Marianas no Oceano Pacífico. Mais internamente temos o núcleo, que é formado de ferro e níquel, e divide em externo, que é líquido, e interno, que é sólido. E é o núcleo que confere à Terra o seu magnetismo e possibilita o movimento de rotação. Lembrando que aqui ele apresenta uma temperatura muito maior do que o externo, mas ele não é derretido, vocês veem que é sólido, devido à grande pressão que existe aqui. Então, impossibilita que o níquel e o ferro contido aqui se derreta. Em relação à estrutura da crosta, a história geológica nos diz que o nosso planeta ele originou-se a partir de um material incandescente constituído de metal e mineral, que com o passar do tempo, milhões e milhões de anos, foi se resfriando e solidificando. E este material que originou as rochas, que pode ser definido como todo agregado mineral em estado sólido.
Essas rochas, elas estão classificadas em 3 tipos. Temos as ígneas ou magmáticas, temos as sedimentares, que é formada através do intemperismo, e as metamórficas, que surgem a partir de mudanças em sua estrutura. Aqui eu explicarei uma por uma. A primeira, nós vamos explicar as magmáticas extrusivas, magmáticas que originam-se do magma. Então, o que acontece? O vulcão, quando entra em erupção, o magma que está aqui na superfície, abaixo da crosta, ele vem para o meio externo. Quando ele vem para o meio externo, ele é denominado de lava. Esta lava, ela vai passar por um rápido processo de resfriamento e vai estar originando as rochas magmáticas. Aqui eu trouxe 2 exemplos para vocês. Temos aqui o basalto e aqui temos essa que já tem uma estrutura toda porosinha. Que esses poros formados aqui é a espuma da lava que passou pelo resfriamento, dando origem a ela. Essa aqui é a famosa pedra pómez. Ao contrário das extrusivas, as intrusivas elas ficam no interior do vulcão, ou seja, ela vai estar passando por um resfriamento bem lento. Esse resfriamento ele vai levar milhões e milhões de anos. E por ser lento, os minerais contidos ali, eles vão estar se cristalizando e se separando. Por isso que vai ter uma característica heterogênea. Vocês podem ver que em todos esses tipos aqui de granito, existem diferentes pontos. Temos aqui as rochas sedimentares. Esta é uma imagem do próprio livro de vocês, que eu trouxe aqui para explicar melhor. Aqui vocês podem observar a mudança que vai ocorrendo da primeira para a última imagem. Nós temos aqui a terra, uma rocha, que vai estar se decompondo devido ao intemperismo, chuva, vento, erosão. Então, à medida que ela vai se decompondo, os seus fragmentos, eles vão sendo levados para o fundo da água, eles vão afundando, formando diferentes camadas, certo? E à medida que essas camadas vão sendo formadas, compactadas, a água, olha, os novos sedimentos forçam a saída da água, certo? Aí vocês observam aqui a diferença. Uma analogia que a gente pode estar fazendo são as buchas de lavar louça. Se você molhar e ir colocando uma em cima da outra e fazendo uma certa pressão, você vai ver que a mais interna ela começa a se compactar e a água contida ali nela ela vai saindo. É o mesmo processo, tá? E temos como exemplo sal do Himalaia, calcário, carvão e argila. Sal do Himalaia, aquele sal famoso, ali também é uma rocha sedimentar, inclusive o sal que a gente consome é uma rocha sedimentar, só que triturado para ser comercializado. E aqui nós temos as rochas metamórficas, que nada mais é que pode ser uma rocha magmática ou pode ser uma rocha sedimentar que vai passar por um processo de transformação devido à temperatura e pressão, tá? Então essas rochas elas vão passar por uma mudança na sua estrutura. Vocês podem observar aqui como ela era antes para como ela está agora. Temos o granito, que vai se transformar em gneiss, temos o arenito, em quartzito, e o calcário, que vai estar transformando-se em mármore. Então, metamórficas são rochas que podem ser tanto magmáticas como sedimentares, que vão estar originando outro tipo de rocha. Para finalizar, eu vou explicar para vocês o ciclo das rochas. É uma forma resumida, tá? Para vocês compreenderem aqui como acontece. Então, vamos iniciar aqui pelo magma. O qual penetra na superfície
que vai estar originando as rochas magmáticas intrusivas, aquelas que passam por um lento resfriamento. Esta rocha, elas podem também passar por um processo de metamorfismo. Ou então o magma ele vai ser expelido para fora do vulcão, que vai estar originando a rocha magmática extrusiva, que vai passar por meteorização, ó. Ou seja, vai sofrer os efeitos do tempo, né? Temperatura, vento, chuva. Aí os seus sedimentos, eles vão estar sendo transportados, vai estar ocorrendo a deposição desses sedimentos, que vão estar compactando e passando por um processo de cimentação, originando as rochas sedimentares. Tanto essas rochas sedimentares quanto as rochas magmáticas, elas podem estar passando também por um processo de metamorfismo que vai estar originando as rochas metamórficas. Tanto uma quanto a outra, elas podem sofrer desgastes e serem levadas para regiões mais profundas da crosta, podendo se fundir ou passar por um processo de derretimento e voltar a fazer parte do magma e reiniciar assim todo o ciclo. Então, esta foi uma forma resumida de eu estar explicando isso para vocês, tá bom? Então, por hoje é só isso. Espero que você tenha entendido e se ficou alguma dúvida, podem me procurar no WhatsApp ou pelo e-mail. Fique atento que na nossa próxima aula eu vou falar sobre a formação e estudo dos solos, sobre a formação e estudo dos fósseis. Sendo assim, um ótimo estudo. Fico por aqui.